Então vamos aos nossos combinados iniciais. Hoje a Maíra está aqui com a gente para falar um pouco de diversidade, como transformar o nosso ambiente de trabalho, deixar ele cada vez mais acolhedor. Vai ser uma roda de conversas, então a gente pede que vocês participem, que vocês interajam aí com a gente. Vou deixar aí no chat um link de um formulário anônimo para quem quiser fazer alguma pergunta e não se sentir tão confortável de falar aqui, mas quem quiser participar pelo chat, abrir os microfones também. Maíra já esteve aqui com a gente no Hard Talks há pouco tempo atrás. Ela é uma psicóloga com muitos anos de experiência, atende pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Então, vamos dar as boas-vindas. Muito obrigada, Maíra, por vir conversar aqui com a gente sobre esse assunto tão importante. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço, né, a apresentação. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes. Hoje, para a gente falar de um assunto super significativo, né, e importante, né? Ontem foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e é bastante significativo para mim estar aqui como psicóloga, como mulher também, nesse momento, né? Foi falado um pouquinho ali da minha atuação, e nesse sentido, o lugar da psicologia também é um exercício da gente trazer essa conscientização, e isso é bastante importante, né, da gente estar aqui. Para que a nossa roda seja mais significativa, é importante a participação de vocês. Então, fica o link do formulário, é um formulário anônimo, você pode colocar sua pergunta ali, a sua contribuição e também o convite, gente. Coloque aqui no chat, né? Pode interromper, pode trazer esse movimento aqui para o nosso momento também. Então, falando um pouquinho, né, sobre esse lugar da diversidade, o mês da visibilidade LGBTQIA+, e o papel, né, das empresas, das políticas privadas, nós como os responsáveis também, é importante perceber o quanto a diversidade às vezes esbarra em algumas questões do dia a dia. Falando em bem-estar, em saúde emocional, em ambientes produtivos, inclusive, ambientes aí que estão ligados ao desenvolvimento, a diversidade é bastante importante e construir esses espaços de acesso, respeito e principalmente de segurança é fundamental. Então, nesse ponto, a gente vai percebendo hoje esse lugar do exercício com relação à diversidade. Como que eu coloco em ação? Como que eu trago esse movimento mais ativo quando a gente fala dessa pauta, dessa temática? E aí eu queria sabendo de vocês, aí vocês podem ir colocando no chat e no formulário, se esse lugar da diversidade é algo para você que é comum, se você vivencia, se você tem contato, se você tem dúvidas, como que é esse ambiente para você? Né? Como que é essa temática? Como é que é escutar sobre isso? Lembrando que quando a gente está falando sobre esse lugar do ambiente de trabalho, inclusive até, né, da segurança do trabalho, de ter ambientes que favoreçam o desenvolvimento intelectual, cognitivo e emocional também, nós vamos pensando no conceito até de bem-estar. Quando a gente olha para a sensação de bem-estar, o conceito de bem-estar, nós também estamos olhando para esse aspecto mais integral de mente, corpo, físico e também cognitivo. E falar sobre diversidade é a gente falar sobre esse movimento que é tão significativo para o nosso desenvolvimento. Onde está a diversidade no meu dia? Onde estão essas pessoas? Como que eu me relaciono? Como que eu me relaciono com elas? E nesse sentido, eu vou pedir para vocês percebendo, né, irem respondendo aí no chat, né? Quando a gente pensa num ambiente acolhedor, num ambiente onde eu me sinto bem, que eu consigo me desenvolver, contribuir, colocar a minha opinião, participar, me sentir pertencente. O que que tem dentro desse ambiente? Para que um ambiente, um lugar, uma relação, um espaço seja acolhedor, o que que eu preciso? Quais são as atitudes diárias que constroem esse espaço? Falar de diversidade é a gente ir percebendo aquilo que a gente tem de acesso, os nossos direitos, os nossos privilégios, né, que vão
a gente entendendo também nesse sentido. Ontem, dia 28 de junho, foi comemorado, né, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, como eu falei para vocês, e é um movimento que é civil, um movimento social, que tem como prioridade e objetivo essa busca para defender os direitos das pessoas que se identificam com essa comunidade. E nesse sentido, às vezes podem perguntar, né, por que hoje é importante de falar sobre orgulho, é importante de falar sobre essa defesa dos direitos, esses espaços de fala e esses movimentos esses espaços que precisam ser conquistados também. Quando a gente fala do movimento LGBTQIA+, da diversidade, a gente vai trazendo conceitos de equidade, de acesso à informação, a espaços e principalmente de igualdade em direitos. Todas as empresas, né, tem esse movimento de várias pessoas, o movimento interpessoal é muito significativo e um dos pontos que é bastante importante, mesmo com as adaptações para o ambiente online, as relações são fundamentais para a nossa saúde emocional, para o nosso desenvolvimento, e nesse lugar a população LGBTQIA+, tem um histórico, uma história toda baseada numa exclusão desses acessos. E esse é um ponto que eu gostaria de trazer. Falar sobre o Dia do Orgulho, falar sobre esse movimento, a gente vai percebendo onde eu estou, que privilégio eu tenho, quais são os meus espaços. Será que as outras pessoas também têm o mesmo espaço que eu, o mesmo movimento? Não que a gente queira trazer uma igualdade no sentido de deixar todos iguais, não é isso. Mas o direito, ele precisa estar acessível a todas as pessoas. Então, falando um pouquinho do Dia Internacional LGBTQIA+, a gente vai voltar lá para 1960, com a revolta de Stonewall, que é um bar muito simbólico e significativo para o movimento, e que também é muito importante da gente trazer. Essa revolta de Stonewall, esse momento, até tem um filme com o mesmo nome, Stonewall, vai trazer esse lugar onde nessa data em específico, 28 de junho, foram 6 dias de protestos e motins, né? Infelizmente, né, as pessoas ali sendo agredidas pela sua existência, estando à mercê ali de muita violência física, né? Um processo bastante específico ali, e também bem complicado naquele momento. A partir disso, a gente vai percebendo que falar sobre diversidade, né, o início dessa história está baseado nisso. As pessoas sendo criminalizadas, as pessoas sendo hospitalizadas, inclusive, por serem quem são. Falar sobre diversidade é falar sobre a nossa identidade, a forma como eu me relaciono, a forma como eu expresso o meu afeto, a minha sexualidade, as minhas escolhas, é falar sobre a minha vida. Falar sobre diversidade é a gente entender que, além de qualquer conceito que a gente possa trazer aqui na nossa roda, nós estamos falando de pessoas que estão vivas, do direito da existência. Na revolta de Stonewall, teve um ponto que é bastante importante, que esse lugar do criminoso veio a partir dessa existência. Então, eu existir acaba tendo essa taxação, né, que é bastante complicada e que hoje a gente precisa estar aqui trazendo isso para ter mais consciência, para que a gente não repita as mesmas coisas que aconteceram nos períodos lá atrás, né, anteriormente na história. Então, nesse lugar, né, nesse momento, uma das pessoas que teve um ponto muito importante nesse movimento do Stonewall, nessa revolta de Stonewall, foi Marsha P. Johnson, uma mulher trans, negra, que foi ali bastante significativa e tomou a frente desse ponto. E as pessoas trans dentro da comunidade LGBTQIA+, têm sempre um posicionamento à frente, estavam à frente lá na década de 60, trazendo essa conquista, né? Se hoje eu posso estar aqui falando com vocês, Maíra Godoy, que é psicóloga e que também é uma mulher lésbica e que também é casada, que também tem a sua família, para eu conseguir estar aqui sem que o meu conhecimento seja colocado à prova, é porque muitas pessoas lutaram abrindo esse espaço hoje.
E uma dessas pessoas foi Marsha P. Johnson, que teve esse movimento. Então, o quanto essa abertura, a conscientização, o diálogo, a gente ter espaços para falar disso, também reflete na luta aí de muitas pessoas que vieram antes. E esse é um ponto que é bastante importante da gente lembrar. Aqui no Brasil, o movimento teve, né, dados históricos um pouco diferentes. A revolta de Stonewall, anos depois, né, trouxe a primeira parada LGBT em São Francisco, LGBTQIA+, em São Francisco, nos Estados Unidos. Foi um primeiro momento, ali ainda na década de 60, que reuniu 2.000 pessoas que foram para as ruas expressar o seu orgulho de ser quem são. E nesse sentido, se a gente pensa sobre isso, o movimento da parada, nós tivemos a parada de São Paulo aí umas semanas atrás, 4 milhões de pessoas, muitas pessoas perguntam, gente, por que tem uma parada? Por que tem esse movimento? Esse lugar de eu ir para a rua, expressando a minha existência, levando a minha família, trazendo esse movimento de visibilidade, é muito significativo. Aqui no Brasil, a primeira parada do orgulho foi em 1997, é super recente. E por isso, estar aqui falando, dialogando com vocês, ouvindo, né, tendo essa troca, é tão importante para que a gente consiga ampliar esses acessos e continuar esse movimento. Lembrando que quando a gente fala dos movimentos da diversidade, nós temos vários pontos que nos identificam. A bandeira que nos identifica, que hoje está mudando, né? Em 2020 nós tivemos um novo design, né? Fazendo uma bandeira integrativa, também com questões raciais, com outros gêneros representados também na bandeira, que é super importante. A sigla LGBTQIA+, que é uma sigla grande, às vezes eu encontro pessoas falando, nossa, por que uma sigla desse tamanho, onde que a gente vai parar, né? Eu acho que é muito importante. É importante que a gente olhe para o movimento e se identifique nesse nome. Então, a diversidade do ser humano, da sexualidade, da identidade, das dinâmicas, dos acordos entre nós, ela é muito diversa. Então, tudo que vai me identificando, vai trazendo essa visibilidade que eu consigo enxergar e me ver, é um ponto bastante importante. Então, quando a gente vai falar de ambiente de trabalho, esse lugar da visibilidade é super significativo. Lembrando que a diversidade, né, o movimento é de muito tempo para que as pessoas consigam se identificar, sentir que elas têm espaço. E esse é um ponto que eu queria trazer, né, como uma primeira percepção, o quanto eu consigo perceber o espaço que eu dou para a diversidade de gênero, de sexualidade, de expressão de gênero, quanto eu consigo perceber esse espaço no meu dia a dia. Eu vou dar uma olhadinha aqui, gente, se quiserem participar, não sei se teve alguma dúvida, alguma interação aqui no chat, por favor, estou à disposição também para a gente respondendo algumas perguntas, tendo essa No chat troca. ainda não, Maíra. No formulário já teve alguma coisa? Como é que tá aí? Sim, Antes de você passar para o formulário, posso fazer duas perguntas, considerações? Claro. Ontem a gente soltou um post, né? A gente sempre está bem dentro dessas causas aqui na Raro. E para escrever esse post, a gente claramente pesquisou muito. E uma das coisas que eu reparei é que tem muita gente, né? Muita empresa, organização, que usa a sigla LGBT e LGBTQIA+. E eu não vi um consenso, qual que é melhor para a gente usar hoje. Eu entendo toda a diferença, né? O mais, para mim, está muito importante, é muito forte, e o acréscimo dessas letras, que representam muitas pessoas, é muito importante. Mas hoje, eu vi muita gente ainda usando LGBT+. Tem alguma diferença? Tem algum consenso sobre isso na comunidade? Como é que isso é tratado? É importante perceber, claro, que essa questão da sigla, ela vai, né, se desenvolvendo aí com outras questões também. Eu vou compartilhar aqui até no chat sobre isso, acho que é bem interessante, né? O mais, ele vai sempre simbolizar a continuidade, né? Tem algumas empresas que colocam, né, o mais
para ali uma questão estética na hora do texto. Eu sempre sugiro, né, que a gente consiga representar o máximo possível, mas é importante perceber que a sigla o mais é com relação a essas questões. Hoje, nós temos aí conhecimento de mais ou menos, em média, aí 150 já classificações de gênero, né, que a gente consegue identificar. Então, fica esse lugar. Coloquei aqui no chat para vocês sobre a sigla e um material também da Aliança Nacional LGBT e mais, por exemplo, né, eles usam né, esse formato. Então, eu acredito que o mais é importante, né? Independente se seja LGBTQIA+, o mais, o final do mais é bastante significativo, né? Esse lugar da gente fazer essa inclusão, mas acredito que não tenha uma forma específica, pelo menos eu desconheço. Se alguém aqui conhecer, por favor, coloca aqui no formulário, né, no chat, alguma informação adicional. Mas eu sempre ressalto essa importância da visibilidade e o mais como algo, né, fundamental nesse momento também. Não sei se te respondi. Respondeu sim, muito bem, obrigada. Imagina. E uma outra questão que eu queria ver, se você podia contar um pouquinho mais para a gente dessa mudança da bandeira, quais foram as principais mudanças, o que incluiu nesse novo design? Perfeito, posso sim. Eu vou colocar aqui também, deixa eu ver se eu consigo já incluir aqui. O ponto, né, com relação à bandeira, é esse movimento, eu não vou conseguir incluir aqui para vocês, mas eu consigo colocar um outro complemento. Mas indo falando, né? A bandeira inicialmente, ela surgiu também nos Estados Unidos, né? Essa referência da bandeira é bastante importante. No início, a representação das pessoas, né, LGBTQIA+, da comunidade, era representado por um triângulo rosa. Esse triângulo rosa foi um símbolo que foi ligado ao movimento LGBT, QIA+, na época do nazismo. O nazismo utilizava esse triângulo para representar essas pessoas. Nesse ponto, é uma referência bastante ruim, né, nesse sentido da gente ser representado por algo, né, que não tem a ver com o movimento. Então, em 1978, foi criada a pedido, né, de uma pessoa que também representa muito bem o movimento, que foi Harvey Milk, foi o primeiro gay assumido, eleito em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, quando ele foi eleito, ele queria algo que representasse a comunidade, que não fosse esse triângulo rosa. Então, ele pediu para Gilbert Becker, né, que era um designer na época, criar a primeira bandeira. Então, a primeira bandeira, ela não representava as identidades de gênero e as identidades sexuais na bandeira. Era representado aquilo que o movimento queria. Então, tinham 8 cores, né, as cores do arco-íris, que é aquela que a gente conhece, né, também. Então, cada cor representava uma intenção, né, algo que o movimento buscava. Então, o rosa representava a sexualidade, o vermelho a vida, o laranja a cura, o amarelo a luz do sol, o verde a natureza, o azul a serenidade e o violeta o espírito. Então, a diferença da bandeira hoje é que a bandeira ela passa de ter esse significado mais geral, digamos assim, desses objetivos, para ter as identidades e as sexualidades, a forma que as pessoas se identificam representadas. Então, hoje, as cores, elas representam as pessoas gays, as pessoas lésbicas, né, os bissexuais, transexuais, queers. Então, tem esse movimento. O que muda é essa pauta. Hoje, por exemplo, a última bandeira tem a inclusão, né, da pauta do racismo, então tem a partezinha marrom, tem as pessoas intersexos também representadas, esse lugar também é incluído nessa bandeira geral. O que acontece é que cada movimento, cada comunidade, cada sigla, cada letra, né, também tem a sua bandeira específica.
E a função da bandeira é exatamente essa, da visibilidade, desse movimento de expressão, né, nesse sentido também. Eu vou colocar aqui para vocês, no chat também, para compartilhar um pouco mais, né, um linkzinho também de um vídeo, que vai falar um pouquinho sobre a bandeira aí, a última bandeira, já que eu não consigo colocar a imagem aqui para vocês. Aí fica disponível aí para vocês se aprofundarem. Mas a diferença é essa, né? A gente vai usar a bandeira também para representar as identidades. Então, nesse sentido, a gente percebe que o movimento com relação à diversidade, ele tem as suas pautas específicas, né? Tem as suas organizações específicas também. E por que que isso é importante? Porque cada pessoa, cada identidade, cada ambiente tem as suas questões que são significativas, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher lésbica, sou branca, né? Eu não tenho, às vezes, as mesmas questões e a pauta que é importante lutar de outras pessoas também que se identificam. Então, esses núcleos menores também se organizam a partir disso, né? Para que tenha esse movimento, para esse olhar. Quanto mais espaço, mais visibilidade, mais escuta tem, melhores são as ações também, né, nesse ponto. Eu vou ler aqui para vocês, né, uma interação que a gente teve que foi bem significativa, dizendo assim, por exemplo, Maíra, né, entendi a minha sexualidade e demorei a me sentir confortável para expressá-la. Minha família ainda não sabe, mas sempre me senti, minha família não sabe, mas sempre me senti confortável em falar sobre a questão da sexualidade no ambiente de trabalho. Né? Ainda vejo muito preconceito, né, e dúvidas nessa questão de mostrar a minha visão e conscientizar as pessoas. Vejo que tem conceitos que nem eu conhecia ainda. Né? Você pode explicar um pouquinho sobre a mudança da sigla que foi falado? Né? Hoje engloba, né, muitos conceitos e sentimentos, mas ainda gera muitas dúvidas dentro da própria, né, comunidade. Então, coloquei para vocês, né, um manual. A sigla, como eu falei, ela sempre tem essa mudança. Eu não sei se vocês querem que eu fale letra por letra rapidinho aqui do que significa a sigla, se seria legal a gente passar um pouquinho sobre isso. Eu acho que seria legal. Tá, então vamos lá. Esse movimento da sigla, né? O L, por exemplo, LGBTQIA+, o L, né, representa, né, dá visibilidade a mulheres que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero. Então, vejam que atração afetiva e sexual são coisas diferentes, né? É um ponto que é bastante importante a gente trazer e a gente perceber, né? Tem diferença com relação a isso também. Atração afetiva não é só a questão do sexo em si, sexual, ela pode ser ou, né, com relação a isso também. Então, o G representa homens que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero. O B não é de biscoito, né? O pessoal que é bissexual sempre usa essa frase. São pessoas, né, homens e mulheres, né, que sentem atração sexual por mais de um gênero. E esse é um ponto que é bastante significativo. Por exemplo, as pessoas bissexuais têm todo um movimento bastante específico para a visibilidade, para a conscientização, para trazer luz também para essa identidade. As pessoas transexuais, transgênero ou travestis, pessoas que se identificam, né, com um gênero que não é aquele atribuído ao nascimento, né, que vai ser relacionado, né, ao gênero, que não vai ser relacionado especificamente com o gênero do nascimento, mas sim com esse olhar, a forma que você se vê, a identidade de gênero. As pessoas queer, o queer, ele era utilizado como, né, significa estranho, era utilizado como algo pejorativo, né, com relação a essa comunidade, e hoje também, né, foi assumido aí como uma identificação, da mesma forma como o termo travesti também era pejorativo e hoje é assumido como um nome político também, né, como compondo esse movimento. As pessoas intersexo, né, o I significa as pessoas intersexo, pessoas, né, cujo desenvolvimento sexual corporal
não se encaixa nessa norma binária, que é bastante importante, e as pessoas, o A significa assexual, as pessoas que não têm atração sexual e ou afetiva por outras pessoas. E o mais vai abranger aí essas outras possibilidades, né? Esses outros gêneros, como eu coloquei para vocês ali no chat. Essas pessoas também que não estão ali nessa primeira sigla. Então, é importante que a gente perceba que quando nós estamos falando sobre a sigla, nós também estamos trazendo a questão da identidade de gênero, como a pessoa se reconhece, a orientação sexual, que também é representada ali nas siglas, como que ela sente atração afetiva ou sexual, né, atração, esse lugar, né, da sua sexualidade, que também é importante. A gente fala um pouco sobre o sexo biológico, né, esse lugar um pouquinho para a gente questionar um pouquinho sobre isso, e o padrão de gênero, a forma como a pessoa se comporta, a forma como a pessoa se expressa também. Veja que só se a gente fosse falar sobre a sigla hoje, a gente teria muito conteúdo e muitas coisas para a gente estar aqui trocando. Por isso que quando a gente fala de diversidade, esse lugar da consciência, esse lugar da troca, esse lugar de ter espaços para aprofundar é bastante importante. Sempre lembrando que, além das siglas, é muito importante que a gente perceba que são pessoas, elas estão vivas, elas merecem respeito e espaço. Muito além de dizer o que a sigla significa, o meu convite é para que a gente se aproxime, troque experiências. Como que é ser gay na sua pele, na sua cidade, na sua cultura? Como que é ser gay no seu ambiente de trabalho? Como que é ser lésbica? Como que é ser bissexual? Como que é ser transexual, intersexual? Como que é estar nesse processo também? Acho que esse é um ponto que é bastante importante para a gente ir trazendo aqui para a nossa roda de conversa. Uma outra interação que a gente teve aqui no chat está trazendo assim, né? Podemos ver por dados que muitas empresas e ambientes ainda julgam e não entendem a importância dessa comunidade. Que dica que você tem, né, para essas pessoas, né, que estão nessa situação? É importante a gente perceber que sim, muitas empresas ainda não têm esse acesso ao direito do trabalho, por exemplo, para as pessoas dessa comunidade. E esse é um ponto que é bastante significativo, né? A minha sugestão para essas pessoas é a gente ir diferenciando aquilo que eu acho do direito que as pessoas têm também de existir, também de trabalhar, também de se desenvolver. É importante perceber, inclusive, que essa questão da diversidade, esses espaços de fala, eles são urgentes. Hoje, no mundo, como eu falei de Stonewall, né, a questão da criminalização, hoje no mundo ainda fazer parte, se sentir representado por essa comunidade, ainda é considerado um crime em 68 países, em alguns países passível até de pena de morte. Aqui no Brasil, quando a gente fala sobre a questão da diversidade, também é importante trazer esse dado da violência. O Brasil é um dos países mais transfóbicos do mundo, né, que tem um ponto que é bastante importante, né, esse lugar da segurança. Com relação às empresas, uma sugestão é que, por mais que a pessoa não expresse a sua identidade, a sua sexualidade, ela não se sinta confortável, não significa que ela não seja. Muitas vezes, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas aprendem e elas são obrigadas durante a sua trajetória a se esconder. E nesse ponto, a dica, né, que eu trago para essas empresas é quantos funcionários dentro da sua empresa se escondem, se oprimem, se apertam dentro de si. O lugar do desenvolvimento, da inovação, da criatividade, né, que nós falamos aí às vezes nesse lugar empresarial, ele só acontece no ambiente que promove o desenvolvimento. E nesse sentido, quando eu tenho pessoas oprimidas dentro do ambiente de trabalho, com certeza fica insustentável qualquer tipo de desenvolvimento. E eu acredito que o ambiente de trabalho que consegue promover espaço de fala, de vivência, é um ponto que é bastante importante. Então, a minha sugestão é se perceber dentro disso também,
o quanto as minhas colocações oprimem outras pessoas, e não só necessariamente da empresa em si, mas a gente como pessoa também, o quanto a minha questão, às vezes uma piada, um comentário, né, oprime, vai invisibilizar a outra pessoa. Esse é um ponto necessário. A forma que eu falo, a minha linguagem, as minhas ações incluem ou excluem da convivência as pessoas que estão ao meu redor. Esse é um ponto que eu convido a gente a sempre estar refletindo também. Pessoal, caso eu não responda alguma pergunta assim de forma satisfatória, me mandem aqui de novo, viu? Por favor. Aqui está outra participação, trazendo que a parada de São Paulo é uma das maiores, né, do Brasil. E mesmo assim, né, a gente é ainda um país, né, que mais mata. É importante perceber que as pessoas, né, da diversidade LGBTQIA+, no Brasil, tem esse lugar da violência e principalmente são escondidas, são invisibilizadas. Por exemplo, a questão das pessoas trans. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Quantos anos você tem? Quantas pessoas você conhece de 36, de 40, de 50 anos, de 80 anos? Quantas pessoas com 80 anos você conhece que são pessoas trans? Onde essas pessoas estão? Então, quando a gente olha para o país que mais mata, é o país que também dá menos acesso. Por isso que essa discussão é tão significativa. Onde está o recurso dessa comunidade? Né? A parada de São Paulo é uma das maiores, sim, porque aquele momento e aquele evento, para algumas pessoas, parece um ambiente mais seguro, isso favorece que elas se expressem, e também no Brasil, infelizmente, tem essa questão da diversidade, às vezes ser liberada de uma certa forma para algumas pessoas, inclusive preconceituosas, em alguns ambientes. É importante que a gente perceba isso, né? Com relação a essa colocação de alguma explicação, temos um contexto cultural que é bastante complexo nesse sentido, mas eu acho que esse incômodo dessa pergunta, como que a gente pode ter uma parada com 4 milhões de pessoas e ações diárias que respeitam as pessoas e principalmente o direito à vida e à segurança tão negligenciado, essa pergunta eu acho que é importante deixar aberto, principalmente para que eu perceba como que eu posso favorecer essas ações no meu dia a dia. Será que eu estou de qual lado nesse sentido também, né? Aqui foi falado o que é uma pessoa queer, né? Falei um pouquinho sobre, né, o termo utilizado, né, do estranho, que também hoje é representativo, né, nesse sentido, e também é colocado como pessoas que vão transitar entre os gêneros, né, masculino, feminino ou outros gêneros, né? Esse lugar de pessoas queer também serem representadas por pessoas que não são binárias, e esse é um ponto que também é importante. Falar sobre diversidade, foi falado até aqui a pessoa que também se representa como alguém que participa dessa comunidade, a gente sempre está aprendendo. Falar sobre diversidade é um processo de conhecimento, de troca, de pesquisa, de investigação o tempo todo. Eu não tenho todo o conhecimento vivencial dessas pessoas também. Eu venho aqui trazer uma parte bem pequenininha. E nesse processo é esse convite para a gente sempre aprofundar. Um ponto que é importante quando a gente traz essa questão da diversidade é sempre olhar a diversidade com relação à visibilidade. E nesse sentido dos ambientes de trabalho serem acolhedores, quanto mais visível espaço, voz, né, oportunidades eu consigo oferecer de uma forma igualitária dentro da minha equipe, por exemplo, maior esse lugar da visibilidade vai ficar mais claro. Quanto mais visível, mais dados, mais aparece, mais a gente pode repensar políticas públicas, privadas, e esse lugar do que eu posso fazer, né, para entender que eu tenho meu espaço, eu posso estar vivo, estar viva, posso ser uma pessoa viva e a outra pessoa também pode. Nesse sentido, eu quero que a gente pense, né? A gente falando um pouquinho de diversidade, falando de direito, onde, né, o que busca também
quais seriam esses direitos? Um ponto que é bastante importante é perceber que muitas questões do dia a dia de uma pessoa que se representa nessa comunidade é negada. Às vezes, caminhar num shopping com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus companheiros, né? Às vezes, vestir uma roupa que se identifica, ter um nome que comporta a sua existência, ter uma carteira de identidade com um nome, com gênero que está de acordo com a sua identidade, né? Poder levar uma pessoa no Natal na família, ser assumido, né? Ter esse movimento de ser assumido também em um relacionamento, poder ter uma família, poder adotar, todo esse processo é bastante importante da gente perceber, né? Quais são esses privilégios? Quais são as pessoas que nos representam dentro da diversidade também? Nesse sentido, até a linguagem que a gente utiliza é bastante importante a gente perceber. Nós, na língua portuguesa, temos uma norma de 1960 que traz a generalização da língua sempre para o masculino. E esse é um ponto que é bastante importante. O quanto eu consigo incluir e dar luz às pessoas também na forma que eu me comunico. Muitas pessoas perguntam assim, como que eu posso auxiliar, como é que eu posso apoiar, como que eu posso fortalecer o movimento da diversidade, né, dessa comunidade, mesmo não me identificando com aquele gênero, com aquela orientação sexual, como que eu posso me portar? Um ponto importante é a gente sempre ter a nossa escuta muito ativa e o nosso olhar também atento. Muito desses preconceitos e das violências que essas pessoas sofrem vem antes da sua existência. Quando eu me coloco como uma mulher lésbica, o preconceito vem na frente. Ele impede que eu te conte, que eu te mostre sobre como eu sou, como psicóloga, como mulher, que eu te conte sobre a minha vida, sobre a minha família. O preconceito, ele finaliza, ele é sempre um ponto final. E muitas vezes ele pode significar, inclusive, um ponto final da existência dessa pessoa. E esse é um lugar que é bastante importante a gente perceber. O quanto a forma que eu me posto, a minha expressão corporal, a forma que eu falo, afasta as pessoas e diminui os acessos, inclusive, que elas têm, né, no ambiente. Então, esse é um movimento que a gente sempre vai percebendo. Se você se sente visto, como que a outra pessoa também se sente, né? Se você tem essa vivência, essa segurança de ser quem você é, como que a gente faz para que o outro também, né, tenha esse mesmo ponto? Não sei se alguém tem algum comentário, querem fazer mais alguma pergunta aqui, podem colocar aqui, não sei se no chat teve alguma interação. Eu vou aqui, né? Foi mais uma pergunta aqui, né, no formulário, se eu posso me referir às pessoas LGBTQIA+, como pessoas queer, né, no mesmo sentido. Para algumas pessoas, sim, por isso esse lugar da escuta, da abertura, é porque a gente precisa dar espaço. A minha sugestão é sempre, de uma forma educada, tentar perguntar, não levar essas perguntas ao extremo, porque muitas vezes perguntar milhões de vezes cansa, né, a pessoa ali que está te falando, que você está se relacionando, mas esse lugar de perguntar da primeira vez se ela se sente contemplada com esse termo queer, para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Então, esse lugar da existência não ter uma regra. Então, esse movimento sempre da gente abrir para o diálogo. Se eu posso perguntar, se eu posso interagir, isso também é bastante importante, né? Aqui também está trazendo, né? Sendo uma pessoa hétero, né? Tem dicas que me ajude nessa luta sem invadir o espaço de fala das outras pessoas. Esse é um ponto importante. A gente vai olhando para essa junção para a diversidade como essa defesa dos direitos. E esse é um ponto importante. A escutativa, o olhar atento aos preconceitos que nós temos, sim, e é importante reconhecê-los. Só a partir do momento que eu reconheço que eu consigo ter uma atitude de mudança. Então, esse lugar de eu identificar onde eles estão
é bastante importante e, principalmente, de ter espaço, né? O quanto eu consigo contribuir para que a outra pessoa tenha espaço do nome, de um banheiro que ela se sinta à vontade, para que eu possa reconhecer ela em espaços sociais, para que eu possa perceber essa existência. Nesse ponto, com relação até à forma de agir, a gente entende, né, que o Brasil é um dos países mais violentos, entende não, é demonstrado pelos dados, por tudo que a gente escuta todas as semanas, o país é, sim, um dos países mais violentos com relação a essa população, e é importante trazer aqui na nossa live, na nossa conversa, que a homofobia, a transfobia, a lesbofobia é crime, sim, que o racismo é crime, sim. Então, um dos pontos que é mais importante para as pessoas que não se identificam com a comunidade, é importante perceber que esse lugar da criminalização é também muito significativa. O quanto as micro e macro violências estão na minha rotina e na forma que eu lido com os outros. Lembrando que essa questão da homofobia, né, está relacionada a praticar, induzir, incitar a discriminação e o preconceito. Esse lugar da discriminação, principalmente, é um ponto bastante importante. Quando eu discrimino alguém, eu também retiro aquela pessoa daquele ambiente. Eu digo para ela que aquele espaço não é dela, que ela não é bem-vinda. Foi falado também aqui no relato, no formulário, essa questão da rede de apoio da família. Muitas vezes essa violência de homofobia, transfobia, lesbofobia, acontece primeiramente no núcleo familiar. Então, essa pessoa já é negada ali na questão da família. Na escola, muitas vezes, isso acontece também. Bullying pelos colegas, exclusão pelo sistema de educação. Né? Então, esse movimento, quantos nãos uma pessoa que se identifica com a comunidade já levou na vida? Né? Quantos lugares foram negados o acesso apenas por ela se identificar, ou ela se relacionar, ou identificar a sua sexualidade dessa forma. É nesse sentido que a gente sempre busca trazer a discussão da diversidade. O quanto esse lugar de ser quem eu sou, de estar viva, por isso me negam outros acessos. Nesse sentido, é importante trazer como psicóloga esse olhar da psicologia, né, com relação à diversidade. O Conselho Federal de Psicologia traz uma resolução que é bastante importante, né, trazendo uma orientação para os psicólogos, onde está descrito que não existe cura gay. Quando nós falamos sobre diversidade, nós não estamos falando sobre doença, nós não estamos falando sobre um distúrbio, nem sobre uma perversão. Nós estamos falando sobre uma existência, sobre uma identidade, sobre uma expressão de ser. E a psicologia e o Conselho Federal de Psicologia não aceita esse lugar da cura gay. Isso é prescrito, inclusive, pela nossa regulamentação. Ou seja, se em algum momento você se deparar com algum profissional que se entende, né, que tem um CRP como psicólogo, e ele te ofereceu uma cura gay, isso não existe na visão da psicologia e, inclusive, é passível, sim, de denúncia. Então, é importante que eu traga nesse sentido também, né, para vocês. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, né, quiser trazer alguma questão, gente, senão eu fico falando aqui um tempão. Qualquer coisa, dúvidas aqui no chat, vocês podem perguntar também. Temos mais 10 minutinhos, pessoal. Hoje nosso tempo está mais curto, né? Temos mais 10 minutinhos para a gente interagir aí. Podem mandar no formulário. Mas, Maíra, eu achei muito importante o que você falou da escuta, né? É uma das coisas que a gente está trazendo aqui hoje, para que a gente se escute, se acostume, transforme isso em natural, uma coisa que já é natural, mas que muitos ainda têm dificuldade em ver isso como normal, natural. Então, é importante que a gente escute sempre, não só em questões a homofobia, mas ao racismo, a nossa língua, a nossa criação. Sim. É muito machista, é muito racista. Então, sempre que a gente pode escutar o outro, ter uma visão diferente da nossa, é importante que a gente o faça.
Sim, exatamente. E esse é um ponto bastante importante. Quando a gente olha para a educação machista e para a cultura, do patriarcado, nós estamos excluindo muitas pessoas. Quando a gente fala de machismo e patriarcado, o que é incluído nessa categoria apenas são homens brancos cis, né, que se identificam com o gênero de nascimento. As outras pessoas não são incluídas nesse nicho. E esse é um ponto que é bastante importante. Quantos direitos são negados a partir disso? Né? Uma questão com relação à diversidade é esse olhar de entender que a diversidade é menor, né? Que a diversidade não pode ocupar, que a diversidade é falha, que a diversidade não tem competência. E esse é um ponto que é bastante importante. Falando sobre empresas, equipes, como apoiar, né? O que fazer, esse lugar da gente trazer esse apoio também quando a gente olha para os recursos, né? Como que eu contribuo com a diversidade? Primeiro ponto que eu queria convidá-los é a visibilidade. Eu preciso enxergar essas pessoas. Onde estão essas pessoas no meu dia a dia? Será que na sua cidade, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rede social, tem empreendedores, por exemplo, que se identificam com essa comunidade? Quantos produtos, serviços você consome de pessoas diversas, né? Que tem esse lugar? Quantas autores, cantores, pessoas, vídeos, séries, você consome de pessoas que trazem essa temática, que falam sobre isso. Esse movimento de ver, de incentivar e também, né, de contribuir para esse fortalecimento é bastante importante. Quando a gente está olhando para o ambiente, né, para as relações interpessoais dentro das empresas, esse movimento de entender que a inovação ela também é um espaço que é construído. A autoconfiança, a motivação, a saúde emocional não é só um processo mental, ela depende de um apoio externo, tanto do ambiente quanto das pessoas. E nesse sentido, eu sempre convido, né? Foi perguntado às empresas que não têm esse lugar, né? Esse movimento da gente perceber o que eu estou oferecendo para minha equipe, para os meus funcionários, como recurso, né? Como esse lugar de fortalecimento, não só com questões financeiras, mas de apoio. A Vitude, por exemplo, é um desses exemplos, né? Esse movimento de ter uma rede de apoio, de ter acesso à saúde emocional, isso é muito importante. Muitas pessoas, como eu disse para vocês, são excluídas de muitos sistemas desde a adolescência ou antes. Então, esse lugar de ter espaços de fala na terapia, no ambiente de trabalho, entender que aquele ambiente é seguro, entender com recursos, com posicionamentos, com fala, que você está incluído naquele grupo, isso também é bastante importante, né? É bastante representativo. Então, esse movimento da gente conversar, né? Compartilhar, estar atento no nosso dia a dia, né? Esse é um sentido bem valioso, né? Também. Aqui foi colocado, né, como abordar esses temas, né, no dia a dia. Uma sugestão é a gente sempre perceber que a diversidade, né, para abordar no dia a dia, é importante perceber esse lugar, né, o quanto eu consigo construir, né, dos processos da minha rotina ali profissional, acesso e pautas, né? O que vocês estão conversando na equipe de vocês? Tem algo, por exemplo, com relação à linguagem ou com relação a uma questão social, que tem um nicho, que tem uma abordagem diferente? Como que eu percebo que aquela pessoa que está na minha equipe está inseguro? Por exemplo, toda segunda-feira a gente faz uma reunião para a gente contar um pouquinho como é que foi o final de semana. Todo mundo fala da sua família. Será que você se sente à vontade para falar da sua família? Ou para quem está no presencial, todo mundo tem ali a foto da família em cima da mesa, às vezes, do cachorro, do gato, a plantinha. Você se sente à vontade para expressar? Esse é um ponto importante, né? Como criar aqui também foi colocado processos seletivos cada vez mais diversos. Tem muitos movimentos, né, que trazem, por exemplo, tem uma instituição que é de uma pessoa trans, que chama Maite Schneider, essa pessoa é uma mulher, ela tem o Trans Empregos, por exemplo. Tem muitas iniciativas
específicas com relação à diversidade. O LinkedIn, por exemplo, muitas pessoas ali comentando e falando. Então, esse lugar de eu procurar esse processo. O processo seletivo mais diverso é aquele processo que não vai excluir o candidato a partir da sua orientação ou da sua identidade de gênero. Para muitos processos seletivos, a questão da identidade de gênero é o primeiro item de exclusão. A pessoa não chega na entrevista. Então, esse lugar dos processos seletivos mais diverso é aquele processo que garante que as questões de identidade, de gênero e sexualidade não sejam um impedimento, principalmente nessa questão da finalização do processo. Quantas pessoas trans, por exemplo, conseguem chegar na entrevista, principalmente nos modelos dos processos seletivos hoje? Então, esse sentido de eu prestar atenção no início. Por exemplo, no formulário, no texto que você coloca o seu processo seletivo, tem algo que possa ser inclusivo? Não só com relação à diversidade, mas a questão da inclusão das pessoas com deficiência, a questão racial. Tem algo no seu texto do processo seletivo que eu leia e consiga me conectar com a empresa, né, que está ali disponibilizando aquelas vagas? Esse cuidado com a linguagem também pode ser um diferencial, principalmente quando ali, por exemplo, nos benefícios, isso estar explícito, inclusive. O que a sua empresa oferece com relação à diversidade? Né? Também é um ponto que é bastante importante. Né? A gente está finalizando aqui, vou ler aqui os últimos comentários aqui rapidamente. Ainda vemos muitas pessoas falando sobre cura gay, né? Como você falou. E muita gente falando que as pessoas se beijam na frente dos outros, né? Para fazer para fazer, né, uma questão da pessoa virar gay, né? O que você acha disso? Eu já respondo que tem o processo, a interação aqui foi bem juntinha, assim, tem a ver. Acho, às vezes, tendo a conversar sobre minorias, mas sinto que as pessoas não querem escutar. Tem alguma forma mais assertiva de atingir a atenção das outras pessoas sobre a minoria? Né? Existe aqui uma idade certa para virar homossexual? Gente, esse processo é bastante importante. Ninguém vira gay, né? Não tem esse lugar da gente virar homossexual. Nós somos homossexuais. As pessoas héteros, qual foi a idade que vocês caíram em si que vocês eram heterossexuais? Né? Vocês tiveram que falar para a família de vocês, olha, eu sou gay, eu sou hétero. Esse é um ponto bastante importante. Esse lugar da homossexualidade, da relação, da orientação sexual, da identidade de gênero, não é algo que é um processo que a gente tem data, é uma existência. Quando que você tomou consciência que você era você? Que você se identificava com esse nome, com esse corpo, com essa sexualidade? Que idade foi isso? Ninguém vira ou não, mas as pessoas existem dentro dessas identidades, dessas orientações. E esse é um ponto que é bastante importante a gente perceber. Esse movimento da gente entender que esse lugar da existência, ele também tem um espaço. Nós temos, sim, esse lugar e esse direito de amar, de ter uma família, de ter essa representatividade também. E aqui foi uma pergunta também dizendo um pouquinho sobre as minorias, né? Um ponto que é bastante importante a gente perceber que quando nós falamos sobre minorias, nós também estamos colocando, né, no diálogo e na discussão os acessos. Eu sei que muitas vezes as pessoas não querem escutar, e, nesse sentido, a importância da liderança, a importância do pensamento dentro das empresas, das políticas públicas, dos envolvimentos com relação a isso, a gente trazer essa pauta da minoria como um acesso que precisa ser garantido. Eu sei que é difícil, e a minha dica, né, para a gente chamar a atenção é sempre utilizar as pesquisas, os dados, para a gente ir finalizando. Falar de diversidade também é falar sobre educação, é falar sobre diversidade na escola, é falar sobre diversidade no meu ambiente, é falar sobre diversidade nas minhas relações pessoais. Então, uma sugestão para a gente falar sobre minorias também é trazer para os dados, para o nosso dia a dia. E um ponto que eu queria convidar
vocês para finalizar, é entendendo os seus próprios privilégios. Agora você vai sair, você vai lá para festa, vai para casa, você vai chegar em casa, você pode, né, sair com a pessoa que você ama sem sentir medo, né? Sem ter esse lugar da morte eminente no dia a dia, de sofrer alguma violência, né? Quais são esses direitos que são assegurados para você? Quando a gente fala sobre diversidade, é um convite para a gente ver as pessoas, essa existência, e é um ponto que é bastante importante. A gente apoiar com recursos, apoiar com políticas, né, apoiar também com ações. E nesse sentido, quanto mais eu consigo ouvir dessas pessoas e ter acesso, consciência a conteúdos seguros, né, a conteúdos que realmente sejam verídicos e confiáveis, é bastante importante. Então, o ponto da minoria, eu sempre sugiro esse debate com dados, olhando para os institutos, né, para os coletivos que falam sobre isso, que a gente está falando sobre também esse lugar. Obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de vocês, né? Espero que tenha sido bastante significativo, né? Qualquer dúvida, vocês podem continuar mandando aqui no chat. Eu sou Maíra Godoy, hoje estou aqui representando a Vitude. Para quem não conhece a plataforma, utilize. O processo da rede de apoio é muito importante e esse movimento de estarmos juntos, né? De se colocar em escuta, realmente fortalecendo esse processo um do outro. Então, muito obrigada pelo convite. O que precisarem, eu estou à disposição. Se ficou alguma dúvida, você não quis perguntar ali, na plataforma da Vitude tem meu WhatsApp, pode me mandar uma mensagem. Maíra, fiquei com dúvida, mas queria te perguntar. Estou aberta porque é uma temática que a gente precisa urgentemente criar cada vez mais espaços de diálogo. É só conversando, educando, que a gente tem uma conscientização maior. Maíra, muito obrigada pela participação. Eu dei uma caidinha aí, mas foi fenomenal o que eu consegui escutar. Depois eu vou ver a gravação completa. Pessoal, alguém tem mais... Já passamos tempo aqui, mas se alguém tiver uma perguntinha... Alguém? Então, acho que é isso. No nosso post também lá na Raro Labs, a gente marcou a Maíra no LinkedIn, então temos o contato dela lá. Muito obrigada pela participação, Maíra, é um assunto muito interessante, muito importante aqui para a gente. É isso, obrigada também, pessoal, que participou, sala cheia hoje. Nos vemos no próximo Talks, daqui 2 semanas. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Um abraço. Tchauzinho, pessoal, boa tarde. Tchau, boa tarde.